Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O maior e maior videocast sobre política da TV brasileira, quiçá internacional, porque a gente é muito enjoado, a gente fala isso toda semana, porque um dia você vai acreditar nisso. Mais uma vez, vamos bater um papo sobre política. É a política que mexe com a sua vida, é a política que fala sobre os problemas da cidade, te ajuda a entender um pouco mais sobre como e para quem reclamar os seus direitos. Afinal de contas, aqui na PUC TV, a nossa missão é trazer informação para você e conversar com pessoas que estão atuando direta ou indiretamente na seara política, que é a seara que resolve os nossos problemas cotidianos. Antes de começar o programa, só lembrando para quem está aqui pela primeira vez, que tem um QR Code na tela para você acessar o nosso canal no YouTube. O programa ele tem uma parte aqui na PUC TV, mas sempre tem conteúdo exclusivo lá no YouTube. Então já aproveita enquanto a gente vai conversando com o nosso entrevistado de hoje, acessa aqui com o smartphone, vai lá para o YouTube e se inscreve no nosso canal, tá bom? E você que quer anunciar aqui conosco na PUC TV, bate um papo com o Elias, diretor comercial, tá o telefone dele aqui na tela e vem fazer parte da nossa família Tá Fazendo o Quê? Falando em Tá Fazendo o Quê, o meu convidado de hoje tem aí uma longa estrada na política goiana e goianiense. O homem já foi vereador por 2 mandatos, está no 4º mandato como deputado estadual, já foi líder sindical, começou lá na militância do movimento estudantil, tem um trabalho contundente, né? E sempre que aparece na mídia, aparece para marcar território e defender os seus pensamentos, defender a sua linha ideológica. Hoje eu vou falar com o deputado Mauro Rubem. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e já vou começar com a tradicional pergunta. Tá fazendo o quê nesse 4º mandato? Bom, Marcos Martins, Marinho, né? Olha, tô até lembrando aqui do já foi deputado. Já foi deputado, já. Marcos Marinho, parabéns pelo podcast, o videocast, eu gostei aí da puxada, né? E sobretudo aqui na PUC TV e também no seu canal. Eu sou grande defensor do uso da evolução humana, que é da comunicação, portanto, é extrapolar a comunicação para poder melhorar o mundo. Bom, nós estamos fazendo política, defendendo a sociedade e construindo, quem sabe, a derrota desse sistema, né, que é esse sistema opressor que a gente tem hoje, que gera cada vez mais desigualdade, né? Isso, e mais imediatamente, eu diria, desse sistema da mentira na política. Né? Tem sido, aliás, tem consumido muito tempo nosso, né, combatendo as mentiras que alguns parlamentares têm usado como retórica, né, para ganhar voto e alguns até para ganhar dinheiro também. A sua fala é muito interessante, porque a questão da comunicação ela é preceito para todo o processo social. É um direito humano fundamental. Eu sou um grande defensor de direitos humanos. E um deles, agora, mais violado, é o direito da comunicação verdadeira, está sendo violado. Então, essa questão, deputado, da comunicação e da ampliação que nós tivemos e estamos tendo dos canais de comunicação, só que de uma maneira meio desregrada, a gente pode dizer, que acabou também aumentando a intensidade e a quantidade desses discursos de fake news, de ódio, né? O pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, recentemente também fez uma fala brilhante ali no Congresso sobre essa dinâmica do discurso de ódio que está ecoando por todas as redes. Como é que está sendo fazer política em 2023? Você que já tem uma longa estrada, já passou por várias fases da política e da comunicação, tá mais difícil agora? Você percebe que o fazer política tá tomando menos tempo do que eu tentar equalizar esses discursos que não são de política, porque eu falo que esse discurso de ódio não é sobre política. Exato, realmente, Marcos. Então, tá mais difícil e assim, é muito assustador, né? Legiões de pessoas que ficam acreditando que a Terra é plana, que não precisa vacinar, que aqueles trabalhadores, se perdeu o direito à aposentadoria, alguma coisa assim, é melhor para ele. É que desmatar, destruir o meio ambiente está excelente, porque não existe essa crise climática. Veja bem que nós temos aí um universo grande, aí milhões de pessoas sequestradas, né, por conta dessa rede que foi montada, e todos nós sabemos que essa é uma rede de interesse internacional, essa rede de comunicação, né, que estamos dizendo aqui, essas plataformas, elas são construídas para esse discurso e esse conteúdo fluir,
né? E é mais fácil para capturar as pessoas, né? E é óbvio que é um interesse, eu como sou defensor do socialismo, eu entendo que a referência na sociedade, para a gente mudar esse mundo, nós temos que ter uma outra forma de vida e de relações humanas. Nós vivemos hoje o império de uma comunicação invasiva, né, que espiona a vida das pessoas, que captura e sequestra essas pessoas através de uma rede que aqui no Brasil ela se configurou como uma política da morte, né? Eu posso considerar, porque esse projeto que foi derrotado agora pelo presidente Lula nas eleições do ano passado, ele derrotou um projeto de armas, de morte, de acabar com a ciência, com o pensamento, com a pesquisa, né? Mas as pessoas ainda estão sequestradas, nós não conseguimos ainda abrir as celas. Deputado, vamos aproveitar então o seu conhecimento, o seu know-how nessa área, a sua verve ideológica bem construída, e explicar para quem está em casa o que é socialismo, porque a gente ouve tanta gente falar tanta bobagem em relação ao socialismo, em relação ao que é de fato essa linha ideológica, que eu acho que nos cabe também esclarecer. O que é o socialismo que você defende e acredita? Pois é. O que nós temos assim de defesa, veja bem, hoje nós temos um sistema que é o capitalismo, você conhece bem. Qual é o sistema que está em vigor? Onde o trabalho não é valorizado, onde o conhecimento humano é apropriado. Por exemplo, o cara que desenvolve a plataforma do Uber, por exemplo, ele desenvolve a partir de um conhecimento humano acumulado, mas ele concentra toda a riqueza e o poder daquilo ali e utiliza a capacidade humana para enriquecimento pessoal. O socialismo que nós defendemos e está em debate há algum tempo no mundo, né, é justamente aquele onde vamos garantir para todos, né, as suas condições de sobrevivência e de vida, onde os meios de produção não sejam exclusivos de um proprietário, né, onde o interesse da sociedade seja à frente do interesse do dinheiro e do lucro. Porque hoje você vê as pessoas morrem nas filas, enquanto nós temos hospitais vazios, né? As pessoas ficam analfabetas, enquanto nós temos escolas que podem ter pessoas. Nós temos hoje áreas em Goiânia, por exemplo, na Grande Goiânia, fiz um estudo muito detalhado sobre isso, que são vazias e nós podemos ter pessoas morando, e, no entanto, elas moram em locais inadequados, fazem ocupações em lugares que são arriscados. Então, o sistema capitalista ele está, inclusive, em crise, né? E por isso é interessante essa movimentação que o Lula faz, os BRICS, né? E aqui não é um processo do socialismo, mas é um processo de construir uma outra relação mundial onde hoje você não pode ter a voz de um interesse só, né, dominando a terra, e nós chegamos a um momento agora, ou mudamos o sistema, ou nós corremos sério risco da destruição da própria terra, porque nós falamos agora há pouco, você tem uma crise climática, você tem uma crise social imensa, a quantidade de pessoas que estão morrendo, saindo de um lugar para o outro, estão sendo impedidas, principalmente na Europa, né? Isso é o capitalismo. Né? E o que nós defendemos é justamente o direito das pessoas viver, né? E, é claro, todas elas produzirem, ter acesso aos bens e riqueza, ter acesso ao desenvolvimento. O ser humano é infinito, mas o capitalismo o torna escravo e torna, muitas vezes, até ignorante, como você está vendo. Eu acho interessante porque quando se fala nessa pauta, muitas vezes alguém vira e fala assim, então você não pode ter tal coisa, porque atrela o né? possuir, o consumir, algo ao capitalismo total. Né? Pega o dado aqui que o Lula falou agora nos BRICS. 1% mais rico do mundo tem a riqueza de 50% das pessoas que vivem na Terra. Quer dizer, então, quem realmente proíbe de ter posse é o capitalismo, porque ele cada vez mais concentra. Né? Cada crise do sistema capitalista, você tem às vezes 4, 5 empresas iguais, 3 ou 4 fecham e uma ocupa aquele espaço. Então, e aí depois aquela no país é fechada para que outra internacionalmente, e você vai vendo um processo de concentração brutal, incompatível com a natureza humana. Pensando nisso, deputado, nessa dinâmica, então,
que você acredita, né, de ter mais horizontalização dos processos sociais e econômicos, como é para você fazer política num contexto capitalista nível hard como é o nosso, né, e num estado que é um estado de concentração de riqueza, né? A gente vive numa cidade que é abissal a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Como é que é fazer política nesse contexto? É muito difícil, né? Goiânia é uma das cidades de maior concentração de renda das Américas, né? Das Américas, não é só do Brasil. É muito difícil, porque nós vivemos aqui uma necessidade humana vital. Você vê pessoas precisando de comer, né? E aí nós temos, inclusive, um problema grave no caso do Brasil, que o capitalista aqui no Brasil, ele não é nem um capitalismo que hoje está ali na Europa e outros países. Não, aqui o capitalista ele tem uma taxa de lucro extremamente alta, ele quer que no primeiro ano já tem que ter 40%, 50%, 60% de retorno dos seus investimentos, e para isso ele rompe qualquer relação humana estabelecida. As regras trabalhistas, por isso que o Brasil hoje, nós temos aí uma situação gravíssima, você não tem direitos trabalhistas garantidos, né? Você tem o avanço dessa produção em cima da natureza, portanto o Brasil passa por uma devastação da natureza vital e está desequilibrando o mundo, né? Veja que nós temos três grandes florestas no mundo, fundamentais para o equilíbrio mundial, né? Aqui na Amazônia, você tem no Quênia, se não estou enganado, na África e também na Ásia, essas florestas precisam ser preservadas por equilíbrio mundial da Terra. Mas os nossos capitalistas não querem pensar assim, né? Então, não é fácil. Agora, ao mesmo tempo, né, a gente tem mostrado cada vez mais a capacidade de despertar as pessoas para ela entender que ela não é incapaz, ela está desempregada não é porque é incapaz, porque o sistema cria os processos de desemprego, né? Você não pode ter um procedimento que você modifica as relações materiais de produção, econômicas e tudo, que ela desemprega abruptamente um monte de gente, concentra a renda, né, e explora a natureza de forma insustentável. Então, nós fazemos esse processo, e nesse caminho é tanto procurar criar as redes, né, como uma rede na saúde. Nós defendemos um sistema único de saúde que seja público, né, que ele seja, inclusive, retirado desse sistema essas empresas que são organizações sociais, que elas são rapinas, que elas impedem do povo nosso ter acesso à saúde, porque eles pegam uma lógica de exploração da mesma maneira, tanto que os nossos hospitais que foram terceirizados para essas empresas hoje atendem pior do que atendia antes, né, com muito mais dinheiro. Aí também os outros sistemas que nós precisamos. Não é fácil, Marcos, mas é necessário porque hoje o sistema capitalista põe em risco a terra. De fato, há grandes gargalos que têm que ser repensados, né? O próprio avançar da tecnologia vai mudando os sistemas de trabalho e isso tem impacto radical na própria sociedade, né? Você tem grupos de profissionais que de uma hora para outra perdem ali a sua efetividade e não acompanham ao mesmo tempo a educação e uma nova formação para de repente ocupar até outras áreas e de repente se manter, né? Mesmo se você tem um desenvolvimento tecnológico exponencial, né? E eu sou a favor desse desenvolvimento, mas ele precisava socializar as suas vantagens, né? Senão precisaríamos discutir redução de carga horária, aumento do salário, renda básica de cidadania, né? Então eu sou um profundo defensor, estou como pré-candidato a prefeito em Goiânia, dentro do PT, estamos discutindo com outros nomes dentro do PT, mas uma das plataformas nossas é essa, de ações diretas de combate à desigualdade. Não é possível uma cidade que tem mais de 8 bilhões de reais de orçamento, você vê pessoas passando fome, pessoas sendo impedidas de morar debaixo da ponte, né? Então nós temos que combater. Isso tudo é capitalismo, né? Você ter hoje uma cidade que tem tantas áreas vazias e o povo morando mal. Deputado, então agora já me falou que é pré-candidato a prefeito, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então você que está nos acompanhando aqui na PUC TV, intervalo rapidinho e para a galera do YouTube, VaptVupt, a gente já volta.
Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana, batendo um papo aqui com o deputado Mauro Rubem, que já no bloco anterior se declarou pré-candidato a prefeito de Goiânia. Vamos tomar esse papo agora, pra gente entender, né? Você que é de Goiânia, você que tá acompanhando aí do estado de Goiás como um todo, e você que é de fora do estado, mas está, óbvio, atento aqui às questões políticas do nosso país, agora o papo vai ficar duro aqui, irmão, que a gente precisa entender como é que é esse projeto, deputado, porque é óbvio, né, que já se espera que no ano que vem o PT venha com uma candidatura forte, até pelo apoio do presidente Lula e tudo mais. E você tá também agora nessa disputa interna, né? Já foi ventilado o nome da Adriana Costa, deputada federal, o Edivar Madureira também, ex-deputado. Ex-deputado? Foi deputado, Edivar? Ex-reitor, Ex-reitor, né? Exatamente. E agora você também tá na prévia. Como é que está sendo essa construção interna? Bom, o PT tem um processo democrático muito consolidado, né? Tem muita segurança nisso, tem conversado com a direção do PT municipal, estadual e até nacional, e nós vamos tratar isso conforme nós temos um regimento interno, né? E que trata com tranquilidade. O objetivo nosso, seja do Edivar, da Adriana e o nosso, é ter um bom projeto para a nossa cidade, proteger Goiânia, né? Colocar Goiânia num ciclo, né, virtuoso de crescimento, de redução de desigualdade, de melhorar as políticas públicas, de facilitar políticas que aqui hoje estão há décadas atrasadas, como, por exemplo, mobilidade urbana, né? Impossível, Goiânia precisa já implantar um processo de tarifa zero, nós precisamos conectar tudo isso. Goiânia é o centro de uma região metropolitana com 2.600.000 pessoas, né? Aqui está com 1.400.000. Então você precisa entender o papel, né? Hoje, ao mesmo tempo, também, como eu disse há pouco, a desigualdade, as pessoas passando fome, a centralidade que Goiânia tem, né? O estado de Goiás na região, no país como um todo, inclusive internacionalmente, porque na América Latina, muita gente vem para cá, ou seja, Goiânia precisa de um bom projeto, e é isso que nós estamos preocupados. E, sobretudo, como eu acredito muito, né, dar protagonismo para aqueles que constroem a nossa cidade, os fazedores de cultura, a nossa juventude, os trabalhadores de modo geral, os servidores públicos, todos esses têm sido alijados de um processo participativo de direção da nossa cidade. Nessa perspectiva de pensar a cidade, pensar uma candidatura à prefeitura, você já tem aí talvez um ganho, né, um ponto interessante, que é ter sido vereador e conhecer os meandros da Câmara Municipal, que é uma situação da qual nenhum prefeito consegue se dispor. Ele tem que participar, tem que entender como é que funciona. E, inclusive, no mandato do atual prefeito, do Rogério Cruz, você também começou como vereador, né? Exatamente. O que isso te dá vantagens, de repente, nesse processo, Mauro? Olha, eu sob com um diagnóstico muito atual da situação de Goiânia, né? Então, enquanto vereador, nós tivemos a oportunidade de conversar com a população de Goiânia, e é necessário, é uma das plataformas nossas, fazer a revisão do IPTU, por exemplo, que foi uma tragédia, uma situação completamente, eu diria assim, violenta contra a população de Goiânia, né? Criamos aí um monstrengo, né, injusto, que penaliza a sociedade, isso precisa ser revisto. Nós temos o próprio Código Tributário do município, ele não só na questão do IPTU, mas dos outros impostos também que a cidade tá cobrando da sociedade. Nós precisamos implantar alguns sistemas alguns que estão paralisados há muito tempo, né? Como, por exemplo, o sistema das nossas ações na Secretaria de Assistência Social, que você não tem uma rede de proteção social. Você tem uma dificuldade muito grande nisso. A saúde, eu estive como dentista da Prefeitura de Goiânia até final do mês de janeiro agora, de 2023. Então, terminou o mandato como deputado estadual, né, em 2014. No dia seguinte, eu voltei para o meu trabalho para poder pagar as contas, né, fazer frente às minhas despesas, viver como eu vivia antes de ser deputado. E vivi 8 anos agora, né, atendendo. Atendi durante a pandemia inteira. Então, nós temos uma crise, uma situação muito ruim da saúde em Goiânia, né, que eu ouso dizer que a cidade de Aparecida e outras cidades hoje têm um sistema que funciona melhor do que o de Goiânia, né? E aí nós temos um problema. Eu sou dentista, Marcos. Nós temos aí menos de 23% da população de Goiânia tem acesso a um tratamento odontológico básico,
E falando que o tratamento odontológico se relaciona à qualidade de vida, né? De vida. É saúde, mas é qualidade de vida também, né? A saúde começa pela boca. E você tem hoje uma dificuldade da rede de urgência e emergência, né? Você tem hoje um problema crítico que vem da gestão anterior, né? Que é a concentração da urgência e emergência pediátrica em um único local lá no Cais de Campinas, fazendo assim, inclusive sobrecarregando aquela unidade, não resolvendo, deixando a população completamente desassistida, né? As ações que nós chamamos básicas de saúde pública, né? O incentivo, né? A vacinação, você viu que Goiânia aderiu muito a esse projeto de negar as vacinas, ou seja, a saúde, eu até acabo falando muito, né? Mas também na educação. Na educação, hoje, nós precisamos convocar todos os concursados, tanto da educação, da saúde, da assistência e outros que estão aí, que já não vão repor a necessidade que a sociedade precisa, e implantar na nossa rede municipal de educação, de fato, o professor de apoio, porque nós temos uma realidade, Marcos, que é, inclusive, uma situação trágica que o povo de Goiânia e de Goiás vive. Você não tem um professor de apoio para cuidar das pessoas com deficiência, para fazer a mediação entre o conteúdo do professor regente com o professor de apoio, com aquelas pessoas que têm algum nível de deficiência. O Estado de Goiás tinha uma experiência muito boa, mas o governador, de forma criminosa, junto com essa secretária, acabou com um projeto desse, né? Nós estamos, inclusive, com ações já na Justiça para poder retornar. Cabe a um novo gestor de Goiânia, espero que dado certo, né, nós, o Partido dos Trabalhadores, sendo eu escolhido, outro projeto dentro do partido, nós temos um propósito para isso, né? Bem como criar aqui um bom sistema, né? Eu até acho que na parte da cultura a prefeitura melhorou em relação a outros momentos, mas nós podemos avançar muito mais, porque é uma cidade que quase 70% da sua riqueza é produzida nos serviços. Nós temos que preparar essa cidade para isso, né? E aí, por isso que integra, por exemplo, quando eu falo de tarifa zero, com ônibus de qualidade, tudo. Eu quero puxar essa pauta da mobilidade, deputado, porque se tem um cravo na cidade de Goiânia hoje, é o tal do BRT, que, pelo visto, não vai sair do papel daqui para o ano que vem também. E é básico em qualquer cidade mais desenvolvida que o transporte público ele flua, para que as pessoas possam deixar o carro em casa, se possível, e passar a usar transporte público, porque é coerente, né? É um transporte inteligente. O que você, na sua atuação enquanto vereador, pôde acompanhar, né, metade praticamente do mandato do atual prefeito, Rogério Cruz, e agora, enquanto deputado, está havendo alguma mobilização, alguma pressão? Porque, assim, tem que destravar Goiânia. Goiânia está travada. E você está olhando quem tem carro. Agora, imagina as milhares de pessoas que nem carro têm, né? Essas que estão isoladas lá nos seus bairros, né? Porque hoje um jovem que vem para uma festa no outro lugar da cidade, ele não consegue voltar para sua casa, tem que ficar para voltar no dia seguinte, porque você não tem comunicação. O trabalhador que sai cedo, ele gasta 2, 3 horas para se locomover. Eu fiz agora, no mês de julho, fiz questão de visitar, passei 2 dias na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Uma cidade que o PT dirige lá pela quarta gestão consecutiva. Lá tem um projeto com mais de 10 anos de sistema público lá de transporte com tarifa zero, que integra o município inteiro, integra inclusive os municípios vizinhos. Uma experiência muito interessante, né, que nós entendemos que ela cabe aqui no município de Goiânia. Considerando que Goiânia hoje você tem uma procura pelo transporte coletivo caindo de forma assustadora. Né? Porque é ruim pra caramba, o cara tem que pensar na vida dele. O que ele faz? Claro, a pessoa ou ela compra uma mobilete ou um carro velho, ou ela fica desempregada, porque ela não consegue. Os que conseguem trabalhar com esse sistema passam muito sofrimento. Então nós entendemos que essa questão da mobilidade é fundamental, tanto para poder você ter umas ruas menos congestionadas, né? Mas principalmente para pessoas se movimentarem. Né? O BRT foi um projeto elaborado, né, pelo nosso saudoso deputado, à época deputado, depois prefeito Paulo Garcia, não foi concluído ainda, né? Está longe ainda, infelizmente, de ser concluído.
Nós temos que discutir como ocupá-lo, porque também não pode colocar essas empresas lá para fazer o mesmo modelo que elas fazem. Né? Nós precisamos controlar o caixa do transporte coletivo. Imagina você, Marcos, o transporte coletivo em Goiânia, quem administra, eles são as próprias empresas, recebe o Vale Transporte, recebe da sociedade, depois diz para a prefeitura o que vai pagar. E aquela história, né? Quem paga decide. Então essas empresas criam cada vez mais um processo de um serviço de baixa qualidade, cada vez mais excludente, não ouve a sociedade, né? E nós precisamos tomar uma medida. E aí, esse é um dos programas, eu diria assim, primeira pauta que eu levanto é cuidar das pessoas que são em vulnerabilidade em Goiânia. Não é possível uma pessoa ganhar a prefeitura de Goiânia e deixar tanta gente sofrendo. E a segunda é essa da mobilidade urbana. E ela precisa vir, né, e fazer o papel que o Estado tem que colocar recurso. Hoje nós temos aí praticamente 50% da tarifa, mas uma tarifa calculada pelo interesse dos empresários já subsidiada, mas nós podemos fazer um caixa diferente sobre isso, né, e, sobretudo, o dinheiro ficar na mão do gestor municipal para poder ter a capacidade de aferir a qualidade, a frequência, né, o desempenho que essas prestadoras de serviços colocam. De fato, você colocou um ponto importante, que é essa conurbação que já existe na região metropolitana. Né? Goiânia está colada já em várias outras cidades e vai se ampliar e isso vai aumentar cada vez mais, o que acaba tornando o nosso microcosmos aqui muito atrativo para pessoas de outros estados também virem se residir aqui, procurar emprego. Então acaba que a gestão municipal é sempre um problema crescente também. Né? Na sua perspectiva, Mauro, essa relação da Goiânia dos próximos 10 anos, 20 anos, ela hoje tem sido pensada pela classe política? Pois não, eu acho que não. Pelo contrário, tem projetos que são de interesses menores, como, por exemplo, essa questão do plano diretor de Goiânia, que ele é pensado... É uma novela esse plano diretor daqui, porque ele só atende o interesse de um grupo econômico. É claro que os empreendedores vão ser ouvidos, mas não pode ser ouvido só eles. Né? Então, pensar a cidade, um terceiro projeto nosso aqui na nossa pré-campanha, é justamente voltar a ter um instituto de planejamento, né? E que ele faça a integração. Eu sempre digo um negócio, Marcos, aqui que você... Acho que, assim, com um videocast desse, na TV PUC, PUC eu tenho um carinho muito grande pela PUC, e a PUC TV eu acho uma emissora fantástica. Eu digo o seguinte, o que é hoje o poder público, a prefeitura? A prefeitura, ela, guardada as devidas proporções, ela é um ser musculoso, agitado, que funciona 24 horas. E que tem um pequeno espaço de elaboração e de pensamento para frente. Porque ele consome tanta energia em tapar o buraco, em abrir a unidade, em fazer isso e tal, e ele não tem um espaço de pensamento. E nós temos aí hoje criar um instituto, voltar a ter um instituto de planejamento integrado com as nossas universidades, a Universidade Federal, os institutos federais, a UEG, que tem um conhecimento muito grande, uma universidade comunitária como a PUC, por exemplo, e outras, para que nós possamos mediar esse desenvolvimento e atrair também os investidores, porque é preciso criar um planejamento, que não tem ninguém pensando em Goiânia para daqui 5, 10, 20, 50 anos. Né? E nós precisamos ter isso agora. Outra experiência que estamos trazendo lá de Maricá. Maricá tem um instituto, né, que fazem... Olha para você, veja bem, uma cidade como Maricá, eles estão construindo um laboratório de pesquisa, né, para poder disponibilizar para as pesquisas de novos produtos, né, na área biológica, inclusive medicamentos, né, em parceria com universidades e grupos empresariais. Entende? De fato, essa integração tem que haver. É fundamental. E nós vamos falar agora sobre a questão do estado de Goiás, mas só na PUC TV, perdão, só no YouTube, tá? Que o pessoal da PUC TV vai ter que ir pro YouTube agora, pega aqui o QR Code. Lá agora nós vamos falar ainda mais sobre o projeto político do deputado e também sobre a situação do nosso estado de Goiás e como está a relação da oposição, se é que existe, com o Caiado. Deputado, chama o pessoal para ir para o YouTube com a gente. Pessoal, a PUC TV é muito boa, mas nesse intervalozinho agora, vamos todos para o YouTube, que esse assunto agora tem umas coisas sérias para tratar aqui, para mostrar para vocês. Bora lá, gente. Olá, pessoas que estavam na PUC TV, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui do nosso canal no YouTube. Chegou agora, já puxa a cadeira, se inscreve no canal aqui, é só clicar no botão,
Clica no sininho também para ser avisado aí dos próximos programas que nós vamos ter por aqui. Ó, daqui pro final do ano tem muita novidade ainda. Em breve a gente vai começar com as lives. Então vamos ter aí dias da semana com live só para quem tá aqui no canal no YouTube, tá certo? Deixa comentário, fala quem você quer que eu traga aqui para falar com a gente ao vivaço, para você poder interagir também. A gente estava falando lá nos primeiros blocos do programa, deputado, sobre a sua visão, né, sobre Goiânia e esse projeto político para a prefeitura no ano que vem. Mas enquanto deputado, atualmente, né, exercendo o seu mandato, e a gente tem ouvido muito se falar que não há oposição em Goiás, deputado. Como é que está isso? Claro que a situação... Eu fui deputado de 2002 a 2014. Nós, quando tínhamos naquele período lá uma oposição menor, nós tínhamos 14 deputados de oposição. Agora nós temos 10. É óbvio que... E nesses 10, nós temos uma parte deles, não são todos com a mesma visão de Estado que precisa. Mas tem oposição, sim. O governador tem sido, eu diria assim, até relaxado, né, em dizer que a oposição não existe, e isso tem sido feito. Eu estou como líder do PT na Assembleia Legislativa, a deputada Bia, deputado Gomide, nós fazemos um processo muito forte de fiscalização e atuação contra as mazelas que o governo promove. E é claro que é bom para a sociedade, a gente vota. Ninguém vai votar contra o interesse da sociedade. Mas tanto é verdade que, agora recentemente, nós fizemos o governador, né, a desfazer um contrato milionário com um escritório de advocacia, usando dinheiro do IPASGO, né? IPASGO que o governador privatizou, o governador, eu já falei isso várias vezes lá no plenário da Assembleia e outros lugares também. O governador mexeu no instituto, né, que tem 600 mil vidas para interesses menores e que vai, inclusive, impactar na própria rede de saúde do estado de Goiás, não só para os prestadores diretamente do IPASGO, né, mas também no Sistema Único, porque ele vai encarecer a utilização do IPASGO, as pessoas não vão pagar e elas vão migrar para o Sistema Único de Saúde. E os próprios hospitais que são credenciados hoje do IPASGO não terão também receita, vão ter uma dificuldade financeira. Eu tenho conversado com algumas pessoas que, inclusive, são profissionais que trabalham no IPASGO já há muitos anos, são de carreira e tudo mais, e eu senti uma apreensão nessa mudança. Não foi uma coisa, parece que muito natural, né? O processo foi meio de ruptura ali. E, na sua perspectiva, isso tende a agravar a situação da saúde no Estado? Claro, porque você tem hoje, por dois aspectos, você tem 600 mil pessoas hoje que são seguradas do IPASGO. Então, essas pessoas, uma grande maioria delas, e o IPASGO era um sistema solidário, onde uma parte, quem ganha mais, ela acaba contribuindo, e aqueles que ganham menos contribuem proporcionalmente ao seu salário, né? Você também tem um plano que alarga e tem mais pessoas. Agora, com ele sendo uma sociedade de serviço autônomo, né? Uma entidade de direito privado, como ela entra numa outra regra. Então, aí a primeira coisa é perda de segurados. Portanto, você perde pessoas. E aí isso impacta em quê? Na rede de atendimento, né? Na rede de atendimento. E essas pessoas que não conseguirem pagar o IPASGO, a tendência natural é que todas elas vão para o Sistema Único de Saúde ou vai pegar um outro plano de saúde com menor qualidade do que do IPASGO, que também eles acabam se escorando na rede pública. Uhum. E eu chamo a atenção, que até sugiro com uma pauta, inclusive, que acho que você precisa tratar isso, é que o IPASGO ele movimenta hoje em torno de 100 a 130 milhões de reais mês. E esse dinheiro vai para a rede privada. E ele vem juntando, passando, entre aspas, com muito bom sentido aqui, ele junta isso nesse arranjo de um plano quase comunitário, com a ajuda do Estado, mas com a forte presença do servidor público, 100% financiado pelo servidor público. Apenas algumas atividades que o IPASGO o Estado tem de sobra, ele oferecia para o IPASGO. E a hora que desmonta isso, você desmontou um orçamento. Uhum. Esse orçamento, o IPASGO ele tem pouquíssimos serviços próprios. Então, esse orçamento paga quem atende, né? Alimenta a rede privada, né? E eu acho que, inclusive, está uma desatenção muito grande dos responsáveis
pela rede privada de saúde, né? Eu sou um grande defensor do sistema único de saúde, sou sanitarista, tudo. Agora, nós queremos um equilíbrio. Se um hospital hoje nosso aqui fechar, é ruim para o povo de Goiás, é para o próprio sistema. Então, o governador falhou de maneira assim gravíssima. Até agora não entendemos porque ele quer acabar com o IPASGO. Aí a gente tocou num ponto que ele é crítico por todos os ângulos que a gente possa olhar para ele. Porque eu sou pagador, foi que eu sou usuário, eu sou pagador de plano de saúde privado e tá péssimo também, tá muito ruim. Então a gente percebe que o nosso sistema de saúde, seja o privado, seja o comunitário, seja o sistema único de saúde público, tá precisando de atenção e de algum nível de atuação. E eu percebo que a discussão política desses processos tem que estar em cima da mesa também, porque isso é vida ou morte. Você tem pessoas que falecem aí nas filas dos CAIS, que às vezes até na fila mesmo de uma situação de mau atendimento do serviço privado. Então, assim, essa questão social que se relaciona com a saúde, ela de fato está precisando levantar mais debates, né, deputado? E no caso específico do IPASGO, o que é que nós defendemos desde 1995? Em 1995, nós fizemos um seminário seguinte, IPASGO. Na época eu era presidente do sindicato e os outros presidentes do sindicato, nós fizemos um seminário de vários dias, e PASGO, quem paga tem que decidir. Então nós reivindicamos isso no governo anterior, que fez compromisso e não entregou. Esse governo agora também não entregou, e agora ele está privatizando. E IPASGO ele é para você pegar 600 mil vidas, e pode até ter mais. O IPASGO, da maneira, do formato, que ele foi reestruturado pelo Geo Walter Correia e também pelo Antônio Bauer Maciel, esses dois presidentes que foram do IPASGO, ele adequou esse plano a essa realidade, uma coisa muito local nossa aqui, muito interessante. E o governo depois acabou não usando mais esta linha, o governo anterior e esse agora também. Né? Então é necessário, isso é uma parte da situação. A outra, né, que nós precisamos muito fazer é que o Sistema Único de Saúde, o setor público em Goiás, ele foi privatizado, né, terceirizado pelo governo anterior, e o governo atual aprofunda isso. Né? Você tem hoje um sistema, os grandes hospitais públicos nossos, que já atenderam bem, atende inclusive os próprios planos de saúde privado, porque um plano de saúde, necessariamente, ele precisa só fazer um encontro de contas com a HGG ou com o Hugo, com qualquer hospital público. Aquele segurado dele foi atendido, ele faz um repasse. Né? Mas os próprios hospitais, grandes hospitais nossos, que estão na mão das OS, que consomem, Marco. Olha para você ver, os hospitais aqui, 18, 20 empresas dessas, chamadas organizações sociais, consomem 2 bilhões e 400 milhões de reais de dinheiro público para poder administrar os nossos hospitais. Cada vez atendendo menos, cada vez tendo menor capacidade de resolutividade, fazendo muita pirotecnia, fazendo muita pintura de recepção e diminuindo a qualidade do atendimento, explorando o trabalhador. Né? Nós tivemos casos graves durante a pandemia de mortes por falta de equipamento de proteção individual e nesses hospitais todos que estão dirigidos por essas empresas, né? E que houve... então você tem um colapso do sistema. E aí mesmo a rede privada ela fica comprometida. Uhum. Deputado, aqui no programa a gente sempre fala o seguinte: não há resposta simples para problema complexo. E esse é um dos mais que nós temos enquanto sociedade. Mudando agora só um pouquinho a pauta, até para a gente já estar quase no final do programa, governo Lula. A relação hoje do Estado de Goiás com o presidente Lula é uma relação que ainda está em construção, né? Até porque o Caiado ele se posiciona ideologicamente no espectro oposto, ainda que tente ali fazer alguns acenos de proximidade. Como é que se entende que hoje a atuação do governo Lula pode ser mais contributiva para o nosso Estado? Na sua perspectiva, enquanto parlamentar aqui goiano, que tem que estar em contato o tempo todo com Brasília, com a Adriana, que está lá mais próxima do presidente, para tentar melhorar a condição também aqui dos nossos munícipes, a condição da galera que vive aqui nesse Estado. Olha, primeiro que um pouco mais, com 8 meses só de governo Lula, né, que passou por um golpe, né, uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, e Goiás contribuiu muito, né, ver a quantidade de pessoas que financiaram, deslocaram, tiveram presente nesse golpe contra o Estado brasileiro. Né? Então, o governo, mesmo passando por isso, pegando
uma gestão que destruiu todos os programas sociais de interesse da sociedade, que reduziu o papel do Estado. Lula já deu uma organizada boa no país, já alinhou. E o Estado de Goiás, não foi à toa que o governador aqui esteve no Rio de Janeiro recentemente, no lançamento do PAC. Quer dizer, você pensar que em 8 meses o governo se reorganiza e já faz um planejamento de investir aqui 96 bilhões de reais em obras de infraestruturas, né, em diversas áreas para o estado de Goiás, ele vai impactar de forma positiva e virá agora, na sequência, o PAC das capitais e das grandes cidades. Então você tem um governo que planeja, né? E isso vai melhorar o Estado. No que pese o governador de Goiás insistir, né, numa agenda negacionista atrasada, o governador que recentemente aí levou para dormir no palácio o ex-presidente aí, né, que tem que, inclusive, que se explicar por conta das joias que desviou, por conta do genocídio que nós tivemos aí durante a pandemia, do afundamento do papel do Estado, mas o Caiado não colabora. O Caiado não colabora. Aliás, nós temos dito isso frequentemente, o Caiado deve pensar, né, ele tem que deixar essa sanha dele de querer ser candidato. Ele pode ser candidato, obviamente, mas ele não pode deixar isso atrapalhar o Estado de Goiás, né? E ele tem deixado, porque frequentemente o Caiado tem colocado, né, nas suas origens. Até a gente fala assim, quem é de raça, caça, né? No caso do Caiado, ele não abandona a sua pauta atrasada, a sua pauta de violência contra a sociedade, contra os movimentos sociais. Aliás, eu quero aqui colocar claramente, eu tenho debatido isso frequentemente, que é o Estado muito violento, Estado que premia as polícias, elas acabam sendo promovidas por conta de estar matando pessoas, né? E essa é uma ideia que o governador tem e que é uma ideia já superada, isso não resolve. Então, o governador, se ele ajudar, o Estado de Goiás pode melhorar mais ainda, mas o governo federal, nosso presidente Lula, com certeza, já deu uma boa orientada no país, mesmo ainda usando a estrutura destruída que o governo anterior deixou. Deputado, pensando então nessa relação que é natural, né, entre os poderes, tem que haver mesmo, tem que existir, e pensando nessa orientação que o senhor colocou do governo Lula agora para os próximos anos do mandato, os programas de aceleração, Goiânia então entra nessa lista e Goiânia vai, obviamente, receber investimentos. Voltando agora, antes de terminar o programa, voltando para a sua pauta aí de pré-candidato, isso obviamente já impacta o seu projeto futuro, agora o caso, né, se for o caso aí, vai depender das prévias do partido, para se lançar candidato a prefeito. Como é que isso vai estruturar o seu projeto, o seu planejamento? Nós temos um planejamento aqui de políticas públicas para requalificar o centro, por exemplo. Nós temos um projeto muito forte ali da Praça do Trabalhador, do fortalecimento da economia popular que a Feira Hippie promove, né? A Feira Hippie é tão forte que criou-se paralelo a ela a 44. Então esse projeto, nós queremos inclusive defendê-lo para que ele seja incluído no PAC agora, porque o que nós queremos para o goianiense, uma vez sendo candidato pelo PT, chegando à vitória, dirigindo a cidade, nós queremos que a cidade desenvolva. E o quanto antes, né? Não importa que hoje tem o prefeito atual, e nós respeitamos o prefeito atual. Isso tenho falado, inclusive, porque nós temos que fazer política, né? Eu sou um cristão socialista. O que eu quero para mim e para os meus filhos, eu quero para todos e até para os meus adversários, né? Porque eu não desejo uma política que vá em cima do interesse pequeno, menor, né? Nós precisamos fazer o interesse de todos. E isso nós vamos defender, né? Eu quero, aliás, essa pauta nossa aqui, nós também estamos construindo em Brasília para quanto antes já chegar, e é óbvio, a sociedade conhecendo, ela, na hora de votar, ela vai saber escolher adequadamente. Você sabe que falar que é cristão socialista, você buga a cabeça de muita gente, né? Porque o pessoal acha que socialista é comunista, que vai comer criança, que vai perseguir a igreja, vai fechar a igreja. Você tem que explicar pro povo, porque o povo, tem gente que não entende, não, cara. Eu tenho que lembrar, né? Jesus Cristo nasceu aonde? Nasceu num hospital todo cheio de ouro ou numa manjedoura, né? E ele viveu que jeito, né? Como é que era a vida de todos os cristãos naquele período, né? Aliás, quem é que foi perseguir os cristãos? Foi justamente os chamados capitalistas daquela época, né? Aqueles grandes
reis que oprimiram. Então, por isso que eu tenho muita tranquilidade. Aliás, não usava muito esse conceito, mas dado as igrejas viraram hoje comitê eleitoral, então é necessário que a gente trate esse assunto, né, para poder, inclusive, separar a religiosidade, a fé, essa coisa que constrói, movem as pessoas, né, dessa politicalha, né, que muitos líderes religiosos utilizam de maneira grotesca, né, que são, inclusive, assim, depois dos políticos mais malandros, muitos religiosos são os maiores formadores de fake news, de mentira. Sim. É mais fácil falar mentira mesmo, para espalhar e manter o seu ciclo de poder. Mauro Rubem, excelente, eu acho que tinha que levantar essa pauta sim, tem que falar mesmo, porque você tem coisa que fica puto, ver gente em púlpito aí pregando mentira, falando que socialismo quer comer criança e que é do capeta, que vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com essa bobagem. Nós queremos socializar, por exemplo, a riqueza dos pastores e dos padres. Mas vamos deixar, distribui para a sociedade, né? Eu acho que é isso, porque o inverso é ele, é um dízimo alto, as igrejas explorando os seus fiéis, né? E a vida de reis que esses religiosos têm. Chegamos num ponto aqui importante para ser pensado por todos vocês que estão nos assistindo agora. Deputado, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Manda um recado para a galera aí, onde é que te encontram, como é que conversam com você, como é que fazem para entender um pouco mais sobre o cristão socialista. Agora é contigo. Olha, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, Mauro Rubem PT, né, nos diversos canais que tem, na Assembleia Legislativa do Gabinete 15. E eu gosto muito de diálogo, né? Apesar de ter muitas mensagens, pode me telefonar também, é fácil localizar o nosso telefone. E o nosso mandato é um mandato coletivo, que funciona de maneira horizontal. Então, tem diversos grupos coletivos de saúde, educação, direitos humanos, de reforma agrária, de agricultura familiar, né, de cultura. E aí convido vocês a exercer. E aproveito, né? Como falamos muito aqui de cristão socialista agora, conheça uma cartilha que a CNBB editou que chama Encantar a Política. Né? Precisamos dar sentido para a política, não essa política da barganha, da troca, de interesses menores, do enriquecimento, não. É a política como um projeto de organização da sociedade, e aí eu sugiro uma leitura legal, uma cartilha fácil de ser localizada, Encantar a Política. Maravilha, gente, muito obrigado. Mais uma semana, mais um programa aí na conta. Agradecer aqui o Rafa, que está nas picapes, o Elias, do papel de Elias, o amigão lá é o Roberto. O Roberto assessorando o deputado Mauro Rubem. Semana que vem, de novo aqui nesse mesmo bate-horário. Só lembrando a galera que veio da PUC TV, na PUC TV esse programa tem reprise, viu? No sábado, 12h30. Assiste a gente lá, pega depois o link do programa aqui, compartilha com a galera, manda lá no WhatsApp do pessoal, para o pessoal parar de falar groselha e entender um pouco mais das múltiplas visões que a gente tem aqui e tem que defender e debater sobre política, ok? Deputado, um brinde para fechar o boteco. Muito obrigado.